Segunda Reis, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Enquanto você acha, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Leonardo, eu congrego na Assembleia de Deus 1º de Maio e eu trago um abraço do meu pastor João Luiz e da sua esposa, missionária Rosana. Eu estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores nessa noite, amém? Amém? Os irmãos acharam? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Disse-me: que é o que tu tens em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nessa noite eu creio que esse texto você já ouviu alguém pregando, ou você já ouviu alguém deixando uma saudação. O capítulo de número 4 vai falar acerca de uma viúva, uma mulher que estava enfrentando por uma de grande dificuldade. Era uma mulher que estava lidando com a dor do luto, lutando contra a perda do seu marido. A Bíblia vai nos mostrar que, além dessa mulher estar passando a dor do luto, essa mulher, ela teve prestes a passar a dor da servidão. Se nós formos olhar o capítulo de número 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 7, nós vamos ver que o começo da história desta viúva é um começo muito triste, mas quando nós vamos se deparando com o final, nós vamos ver que a situação dela muda. De um começo muito triste, ela tem um final alegre. E quando nós comparamos isso com a nossa vida, não é diferente. Se eu fosse perguntar aqui a alguém, quem não está passando por uma prova, quem não está passando por uma dor, eu creio que aqui todos nós temos os seus problemas, todos nós temos a nossa dificuldade. Mas quando nós olhamos para o capítulo de número 4, nós vemos que ainda há solução em tempo de crise. E nessa noite, essa viúva, nós estamos aqui representando ela através desse texto. E quando nós olhamos para o texto a qual nós acabamos de ler, nós vamos ver que esta mulher, no momento a qual está em uma dor profunda, em uma dor do luto, ela vai estar em uma situação precária. A sua casa não vai haver mais mantimentos. A tua casa não poderia ter os móveis. Aquela mulher ela poderia estar vivendo de uma forma desconfortável, juntamente com teus filhos, porque ela vai falar com o profeta: eu não tenho nada. E quando essa mulher fala que ela não tem nada, nós enxergamos que a vida dessa mulher, ela estava passando por um momento de escassez. Mas essa mulher, ela vai se levantar, ela vai sair da tua casa e ela vai em direção ao profeta de Deus. No tempo antigo havia 3 formas de Deus usar o homem para falar com o povo. Era através do rei, era através do profeta
ou se não através do sacerdote. O profeta simbolizava o porta-voz de Deus. Tudo que saísse da boca do profeta era uma direção a qual Deus estava dando para o seu povo ou para uma pessoa. E essa mulher, irmão, ela chama a minha atenção. Essa mulher, ela não se conforma com o que ela está passando dentro de sua casa. Essa mulher, ela vai buscar uma solução. E ela vai no lugar certo. Ela vai no porta-voz de Deus. E ela vai agora até Eliseu. E ela vai dizer: o teu servo, o meu marido morreu. E tu sabes bem que o meu servo, ele era zeloso. E aqui nós vemos, irmão, que essa família era uma família a qual conhecia Jesus. Era uma família a qual tinha profeta de Deus. Havia um homem a qual deixou um grande legado nessa família. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que o marido desta mulher é Obadias. E esta mulher, ela vai se abrir com o profeta. E ela vai mostrar para o profeta que ela está agora passando um momento apertado. O momento a qual ela tinha uma dívida a qual foi deixada pelo seu marido a pagar. E ela vai falar que o credor estava prestes para bater em sua porta. E a qualquer momento, os filhos daquela mulher poderiam ser levados pelo credor. E eu estava estudando essa palavra, e no momento a qual eu estava fazendo a aula de hebraico, o Espírito do Senhor, ele me fez me aprofundar na palavra filho. Para quem não sabe, a palavra filho no hebraico significa bem. E esta palavra, irmão, no hebraico, ela contém duas letras. E eu não sei se alguns aqui sabem, mas o alfabeto hebraico ele é diferente do nosso. Cada letra no alfabeto hebraico ele tem um significado. E essa palavra bem tem duas letras, e a primeira é Bet. Bet significa casa, habitar ou base. E a segunda palavra significa Nun, que significa alegria, vida e vigor. Se nós formos fazer uma junção dessas duas letras, fica alegria da casa. Sendo assim, a palavra filho em hebraico significa vida da casa ou alegria da casa. Quem aqui é pai sabe que os filhos são a alegria da casa. Se nós formos fazer uma aplicação para esse texto, aquela mulher, ela poderia estar falando com Eliseu: Eliseu, o meu marido morreu. O pouco de alegria que eu tenho com meus filhos estão prestes a ser tirados. Eu preciso de uma solução, Eliseu. A alegria que eu tenho está prestes a ser tirada de mim. E quando nós começamos a olhar para a lei da escravidão, quando nós vemos em Êxodo, capítulo de número 21, do versículo de número 1 ao versículo de número 2, nós vamos ver que as pessoas que eram
pelos credores, elas serviam durante 6 anos. E 7 anos aquela pessoa, quando completava os 7 anos de servidão, a dívida daquela pessoa seria perdoada. Essa era uma das leis de Moisés. E aqui nós vamos ver que o credor ele não poderia chegar de qualquer forma, invadir na casa daquela mulher, porque também era uma lei da época. O credor ele devia bater as palmas e pedir que a família entregasse aquilo a qual ela tinha de mais valioso. E naquele momento, o que ela tinha de mais valioso era os seus 2 filhos. Então Eliseu vai falar: mulher, o que você tem em casa? Aquela mulher, ela vai ser sincera: eu não tenho nada. Mas ela vai falar que havia ainda um pouco de azeite. O azeite naquela época era usado como uma gordura para fazer os alimentos. E nós vemos que a única coisa que aquela mulher tinha era um pouquinho de azeite. Então nós vamos ver que o profeta vai dar uma direção a ela: vai, pegue emprestado aos teus vizinhos vasilhas vazias. Nós precisamos de observar que como essa mulher, ela ordena teus filhos buscar as vasilhas, ela não fala porque ela estava precisando. Ela vai falar apenas aquilo a qual o profeta ordenou sobre a sua vida. Ela pegou teus filhos e disse: vai à vizinhança e peça que possa nos emprestar vasilhas vazias ou vasos. E ali o profeta vai dar outra ordem a ela: você entra na tua casa, mas você vai fechar a porta juntamente com teus filhos. E quando você fechar a porta, o pouquinho de azeite que você tem, você vai começar a derramar sobre os vasos ou as vasilhas vazias. Aquela mulher era uma mulher de fé, irmão. Ela não tinha quase nada. E eu fico olhando com um olhar literal, olhando para o texto, uma mulher que não tem nada em casa, com um pouquinho de azeite, olhando para outras vasilhas e crendo na promessa da palavra que foi liberada por Eliseu. E essa mulher, ela começa: vai no primeiro vaso, vai no segundo vaso, vai no terceiro. E houve, irmão, a multiplicação do azeite. E a multiplicação do azeite, nós entendemos que é uma operação que é do Espírito de Deus. No tempo de crise, havia uma solução na vida daquela mulher. A vida daquela mulher não era o final, era o começo de uma nova história. Aquela mulher estava a ponto de devoltar os seus filhos para servir. Mas o milagre foi tanto que a Bíblia vai dizer que para quem não tinha nada, agora ela vai ter para suprir as suas necessidades, e ela vai ter para vender também. O que é isso, pregador? Milagre de Deus. Aqui foi louvado que o choro pode durar uma
acerca da fé, da obediência e confiança em Deus em tempos de crise. E meio a esses ensinamentos, eu gostaria de citar 8 aplicações a qual o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com você aqui nessa noite. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que, meio ao caos, as dificuldades da vida, aquela mulher, ela teve uma ação. Aquela mulher, ela não ficou paralisada, esperando o pior acontecer. O que ela fez? Ela saiu da tua casa e ela foi até o profeta. A sua ação gerou uma reação. Isso nós precisamos de guardar em nossa vida. Tem muitas pessoas que passam por dificuldades na vida, passam pelas aflições e tem ficado paralisado, tem esperado o pior acontecer. Tem pessoas que, quando são convidados para ir até a igreja, falam: eu vou esperar minha vida melhorar para me ir cultuar com vocês. Mas a nossa vida, irmão, ela é movida de ação. Ninguém que fica parado, irmão, vai ver as coisas mudando. A tendência dessas pessoas é ver perda, ver as coisas se apertando. Mas nós vamos aprender com ela que, no meio das dificuldades, os servos de Deus e as servas do Senhor têm que ter uma ação. Eu sei que você tem problema na tua família. Eu sei que você pode enfrentar problema em teu casamento. Mas eu quero louvar a Deus porque você teve uma ação. E qual é essa ação, pregador, que eu tive nessa noite? Você veio até a casa do Senhor. Então eu quero liberar algo sobre a tua vida. Se tu teve a tua ação, você tem a certeza que o céu, ele vai reagir a teu favor. Toda ação gera a tua reação. Deus está aqui, irmão. Você está passando por uma luta. Eu confesso você que eu também estou passando. Nós enfrentamos problema no trabalho, em casa, na família, por onde nós passamos. Mas o importante é que nós devemos ter uma ação. Nós não podemos ficar paralisados. Nós devemos se levantar e entender que toda ação ela vai gerar a sua reação. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei a tua dificuldade, eu não sei as tuas aflições, eu não sei qual é o motivo da tua lágrima, mas continue tendo ação, porque os céus vão reagir na tua vida. Pode estar doendo, mas continue vindo para o culto. Pode estar te machucando, mas continue adorando o nome do Senhor. Pode estar te perseguindo, mas continue pregando essa palavra do Senhor, porque os céus vão reagir. Os céus vão reagir para aqueles a qual tem ação. Se tem uma coisa que Deus gosta de ver, é você se levantando no momento da crise e enfrentando de cabeça erguida. Você vai andar de cabeça erguida, você vai ter ação. Os céus vão reagir ao teu favor. E assim foi na vida desta mulher. E a segunda coisa que eu quero aplicar aqui para os nossos corações é que aquela mulher, ela não foi apresentar o seu problema para qualquer pessoa. Ela apresentou para quem realmente poderia resolver. Sabe qual é
Um dos maiores problemas que nós temos enfrentados por falta de vigilância é apresentar os nossos problemas para quem não pode resolver. Nós apresentamos os nossos problemas para quem agora não pode resolver, e acaba que o nosso problema ele vai piorando, ele vai tomando outra proporção. Então nós devemos tomar muito cuidado para quem nós compartilhamos as nossas aflições, para quem nós estamos compartilhando os nossos choros. Tem pessoas, irmão, que não vão te ajudar. Tem pessoas que vão aumentar o teu problema. O nosso problema, ele não pode ser desabafado na rede social. O nosso problema, ele não pode ser exposto para qualquer pessoa. Não é todos que têm uma palavra dos céus para nos dar uma direção. Nós devemos fazer como essa mulher, ir até o porta-voz de Deus. Nós temos um pastor, nós temos uma liderança. Deus levanta obreiros, servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, para que possa nos dar uma direção. Então eu quero algo nessa noite, e eu também preciso de entender isso com esta palavra. Não se abra com qualquer pessoa, abra com alguém no teu problema, que vai ter uma palavra de direção, vai ter uma palavra de solução para a tua vida. Deus ainda tem levantado porta-voz de Deus na terra. Vocês são um pastor abençoado, porque os céus me concedeu me conhecer. Você está passando por uma dificuldade, não vai no Facebook desabafar. Tem pessoas que querem matar o teu sonho, tem pessoas que querem matar a tua fé. Vai até o teu pastor, se abra com ele, porque eu tenho a certeza que os céus vai lhe dar uma direção. Em meio às dificuldades, não se abra para qualquer um, se abra para quem tem vida com Deus. A terceira lição que eu quero aplicar é que, em meio a nada que aquela mulher tinha, ela vai apresentar o teu pouco de azeite. Isso é muito importante, porque era um pouquinho de azeite. E muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos valorizar o pouco que nós temos. Se o salário não é da forma que nós queríamos que ganhamos, nós não valorizamos. Se outra coisa em nossa vida nós temos pouco, nós não valorizamos. O nosso maior erro é deixar de valorizar o pouco que nós temos. O pouco que nós temos na mão de Deus se torna muito. Porque, pregador, nosso Deus, Ele é o Deus da multiplicação. Então nessa noite você precisa de entender, é através do pouco que Deus vai fazer o muito em tua vida. Valorize um pouco. Você pode ter entrado aqui nessa noite, pregador, eu estou com pouca fé. É com pouco que Deus ele vai multiplicar em tua vida. Pregador, eu estou com pouca confiança, estou com pouca esperança. É no pouco que Deus ele vai trabalhar em tua vida. O meu salário não está quase dando em nada, eu não estou conseguindo pagar as contas. Mas deixa eu lhe falar, você serve o Deus que é o dono do ouro e o dono da prata. Eu não sei qual é a forma a qual está pouco em tua vida, mas eu quero lhe dizer que Deus vai multiplicar em tua vida. Apresente um pouco que você tem na mão do Senhor. Apresente um pouco. A Bíblia
ele assumiu aquele compromisso. A Bíblia vai dizer que 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar aquela multidão. O pouco que você tem, Deus ele vai multiplicar. Você vai conseguir abençoar outras pessoas. Através do pouco que você tem, você vai ser um canal de bênção para a sua família. Então nós temos que aprender isso. Precisamos valorizar o pouco, porque é através do pouco que nós temos que Deus vai nos concedendo muito. A quarta lição que eu aprendo com ela é que ela vai até o profeta, ela ouve o profeta, mas não adianta somente falar e ouvir, temos que obedecer. E dentro da Bíblia nós vamos ver que a obediência ela é a chave do milagre. As bênçãos de Deus, irmão, não são para quem quer tê-las, mas eu aprendi que são para aqueles a qual estão disponíveis a obedecer a palavra do Senhor. Eu vou repetir isso aqui nessa noite, guarde isso no meu coração. As bênçãos de Deus não são para todos. As bênçãos de Deus são para aqueles a qual estão disponíveis para obedecer a esta palavra. Me prova na Bíblia, te provo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao versículo 3. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. E aqui nós precisamos destacar algo a qual Moisés escreveu. Ele vai dizer: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não somos nós que corremos atrás da bênção. Pastor Uzias, é a bênção que vem correndo atrás de nós. Isso aqui eu acho muito interessante, porque nós podemos aplicar na vida dessa mulher. Ela somente foi até o profeta. Ela não precisou de correr atrás da bênção. A bênção já estava na casa dela. E eu quero aqui te dizer algo. Eu não vim lhe entregar a bênção. Eu vim te dizer que a bênção já está na tua casa. A bênção de Deus, ela já está em tua família. O que nós precisamos para receber a bênção? Ouvir, guardar e obedecer. Não vai ser você que vai correr atrás da bênção, mas é a bênção que vai correr atrás de você. E a bênção que correr atrás de você, ela vai alcançar o teu marido, ela vai alcançar a tua casa, porque as bênçãos de Deus, elas são dadas sem medidas. E tu será uma pessoa abençoada. As bênçãos de Deus, elas virão sobre mim e sobre você. Essa é a primeira chave que ela precisava de entender para que a bênção de Deus fosse liberada na sua vida. A segunda chave da sua bênção foi a fé. E algo a qual nós precisamos ser é um povo com a nossa fé ativa. A nossa fé, ela tem que ser uma fé ativa. Por isso que
o escritor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo de 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que ele está dizendo aqui? Ainda que eu não vejo hoje, a minha esperança está que amanhã o milagre vai acontecer. Ainda que eu não vejo a minha família voltar, a minha esperança é que amanhã eu tenho fé que a minha família vai estar no lugar e eu vou poder dizer que eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso é uma fé ativada. O firme fundamento da fé não é aquilo a qual nossos olhos possam enxergar, mas é das coisas a qual nós esperamos sem antes receber. Nós temos um exemplo bíblico, que é a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que gastou com o médico, uma mulher que não tinha mais solução, uma mulher que era impura. A Bíblia vai dizer que ela vai falar: se somente eu tocar na veste de Jesus, eu serei curado. A Bíblia vai dizer que quando aquela mulher rompe a multidão, um sinal de dificuldade, aquela mulher, ela era pisoteada, mas aquela mulher, ela tinha fé. No momento que ela toca, os discípulos vão falar: mestre, qualquer um pode ter tocado em você. Nós estamos cercados de diversas pessoas aqui, mas o Senhor vai dizer: não, alguém me tocou diferente. Por que, mestre? Porque de mim são virtude. A fé não é isso, não. Aquela mulher, ela não estava vendo o teu milagre naquele momento, mas ela tinha fé que quando tocava em Jesus, o teu milagre era gerado. Então nós entendemos que a nossa fé, ela deve ser ativa. E também nós temos uma referência, Mateus capítulo de número 17, versículo de número 20, parte B. A Bíblia vai dizer assim: eu garanto a vocês, se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha: vá daqui para lá, e ela irá, e nada será impossível para vocês. A montanha aqui representa a nossa luta, a nossa aflição. O que nós entendemos aqui com isso? Jesus está ensinando que a nossa fé, ela pode tirar a dificuldade da nossa casa, que a nossa fé, ela pode tirar a luta da vida do nosso próximo. Então, qual é o conselho de Deus para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite? Tenha uma fé ativa. E a quinta lição que eu quero compartilhar com você é que aquela mulher, ela precisou dos seus vizinhos. Aquela mulher, ela teve uma ajuda. E a aplicação que eu quero trazer para a nossa vida é: nunca despreze alguém. Por que, pregador? Um dia nós podemos precisar dessas pessoas. Aquela mulher, ela precisava ter uma boa convivência com os teus vizinhos. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor, Ele colocava uma pergunta em meu coração: se hoje Ele nos ordenar bater na porta do nosso vizinho, qual será a reação dele? Qual será a reação dela? Qual tem sido a nossa convivência com as pessoas que têm morado ao lado da nossa casa? A Bíblia fala que
nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela nós não veremos ao Senhor. Mas às vezes eu vejo que a gente fica preso na palavra somente santificar, e às vezes esquecemos da palavra seguir a paz com todos. Nós precisamos ter uma boa convivência, porque o teu vizinho um dia ele pode ser um canal de Deus para a tua vida. Assim foi na vida daquela mulher. Ela não relatou o problema, mas ela falou da sua necessidade, e prontamente os vizinhos estavam com as mãos estendidas, dando as vasilhas para que o milagre fosse gerado. Então entenda algo: nunca despreze alguém, porque um dia Deus pode usar essa pessoa para abençoar a tua vida, e vice-versa. Se um dia alguém te desprezou, fique tranquilo, porque um dia Deus também, Ele pode te usar como um canal de bênção. E aqui a sexta lição, já vamos para o fim, para não passar do horário, é que nem todos os milagres que Deus quer fazer, eles serão vistos pela sociedade primeiro. Vai haver milagre que serão primeiro feitos de porta fechada. A ordem foi clara para ela: você entra na tua casa, mas tu fecha a porta. Quando eu estava olhando para essa palavra, o Espírito do Senhor me fez olhar Mateus 6,6, que vai dizer: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, oras ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. O que nós entendemos com isso? Porta fechada é um sinal de intimidade. E eu preciso falar com você nessa noite: se você tem intimidade com o Senhor, você nunca vai ficar sem direção. Se você tem intimidade com o Senhor, você nunca vai ficar sem ouvir a sua voz. Nem todos os milagres as pessoas ao seu redor vão ver. Vai haver milagres que Deus ele vai te levar para o seu local de intimidade, e ali Ele vai realizar. E isso, irmãos, mostra que Deus ele está nos chamando para o momento de intimidade. Porque o Deus a qual nós servimos, irmão, é um Deus que não somente trabalha com a porta aberta. O Deus a qual nós servimos é um Deus também que trabalha com a porta fechada. Tem pessoas que ficam apavoradas quando pedem emprego. Tem pessoas que ficam olhando para a situação de vida, vê que a porta não está aberta e entra em grande desespero. Mas se há alguém aqui nesse lugar hoje, eu quero lhe informar que o Deus que nós servimos, o Deus que está aqui nesta casa, Ele é um Deus que trabalha ainda na porta fechada. Me prova na Bíblia, pregador, te prova. Quando Deus ele salvou uma família na arca, em meio ao dilúvio, a porta não estava aberta, a porta estava fechada. Quando Pedro estava prestes a morrer pelo Evangelho, a porta da prisão, ela não estava aberta, ela estava fechada. O que é isso, pregador? O nosso Deus é um Deus que ainda trabalha em meio à porta fechada. Então nós precisamos entender que porta fechada não simboliza que nós não vamos ver o operar de Deus. Eu não sei como está a tua vida, mas eu quero lhe informar que a chave de Davi está em tuas mãos, na mão do nosso Deus. A porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Se há uma porta fechada em tua casa, eu quero lhe informar que o Deus de Israel
sétima missão: apresentar os vasos vazios para sua mãe, para que ela possa derramar os azeites, dividindo em cada vaso. Nós precisamos observar que o profeta ele foi ousado. Pegue vasos vazios. E se nós formos trazer em uma forma de aplicação nessa noite, às vezes nós encontramos vazios, às vezes encontramos sem esperança, às vezes a nossa fé está abalada. Alguém pode ter entrado aqui nessa noite: hoje eu estou vazio. Eu quero lhe informar que é com você mesmo que Deus está falando. É com você que Deus te marcou encontro, porque foi através dos vasos vazios que houve a multiplicação na vida daquela família. Se você entrou vazio aqui nessa noite, o Senhor lhe manda te dizer nessa noite que você vai sair daqui cheio, porque o Espírito agora transbordava os vasos na vida daquela mulher. É o mesmo Espírito que ele está soldando esse ambiente e ele está transportando azeite para a vida. Você não vai sair daqui da mesma forma, porque o Espírito do Senhor ele está nessa casa e ele está falando com vidas aqui. Você pode ter entrado vazio, mas você vai sair daqui cheio, porque é um azeite fresco do céu para a tua vida. Então receba o azeite do Senhor. E ali o sinal de maravilha operado naquela casa, o azeite é multiplicado. E por final nós vamos ver que para quem não tinha nada, agora a bênção foi tanta que ela tinha para dar, ela tinha para vender e ela tinha para pagar a sua dívida. O que é isso? Milagre de Deus, bênção dos céus. Você pode ter entrado aqui triste, você pode ter entrado aqui abatido, mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai sair daqui alegre, você vai ter paz na tua casa, porque o azeite do Senhor ele está aqui nessa noite para multiplicar sobre o teu cerebro. Você não vai ser faminto da presença, você não vai ser faminto da palavra. Deus ele vai multiplicar o azeite sobre a tua vida. E qual o segredo disso acontecer, pregador? Eu já estou no final. O segredo está no Salmo de número 37, verso de número 5, que está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O começo era de tristeza, mas no final ele tinha motivo para glorificar o Deus que está aqui nessa casa. A tua vida não pode estar da forma como você quer nessa noite, mas eu creio que vai haver um final feliz. Você vai ver tua casa montar, a tua vida vai se transformar, as coisas vão mudar, porque o Deus a qual nós servimos, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, e ele será o mesmo de eternamente.